em busca da presença de Deus. E quem busca a presença de Deus, ele precisa estar. Tem um detalhezinho para eu chegar na presença de Deus. Isaías 59, se não me engano, diz assim: que a minha mão, Deus falando, minha mão não tem proibido que eu não possa alcançar, mas as minhas iniquidades fazem separação entre Deus e o homem. Muitas vezes, as nossas iniquidades têm feito não ouvir a voz de Deus. Deus está falando com você porque Ele não para de falar. Deus está estendendo a mão para você, mas você tem que levar a sua vida em algumas atitudes, em algumas pequenas situações que têm afastado os seus ouvidos da voz de Deus. E tenho certeza que se você veio hoje aqui, na primeira igreja do lugar, é porque Deus marcou um encontro com você aqui. Talvez você não saiba nem por que você veio. Talvez você tenha vindo porque já é hábito seu. Igreja, eu vou à igreja, tem que bater meu ponto na igreja. Né? Talvez você tenha vindo porque alguém me convidou, algum amigo. Talvez você jovem tenha vindo porque tem uma paquera na igreja, um rapazinho, uma mocinha que você está de olho quando eu vou lá na igreja, porque paquerar com a Bíblia na mão é mais hipócrita, né? Todo mundo olha e fala que ele é crente, não vou querer esse. Talvez você tenha vindo porque você vai precisar enfrentar essa semana um problema muito sério. Talvez você tenha um problema no seu casamento, talvez você tenha um problema financeiro, um problema profissional, e você falou: eu vou na igreja hoje para conseguir ouvir a voz de Deus, para ter direção em alguma situação que eu preciso resolver. Talvez você tenha vindo para ouvir a voz de Deus, para sentir a presença de Deus, para adorar a Deus. Não importa. O que importa é que no nosso dia a dia, muitas vezes, pequenas coisas, eu não estou falando lá dos 10 mandamentos: não pegarás, não matarás, não roubarás. Eu estou falando daquelas pequenas coisas. Talvez você tenha saído de casa e falado uma palavra para alguém da sua família rude. Talvez você venha sendo negligente com a sua espiritualidade. Talvez essa semana você não tenha pego na Bíblia uma vez. Só no domingo passado você leu o texto aqui. Foi a última vez que você ouviu a palavra de Deus. Ou aqui agora no culto. Talvez você não tenha orado. Talvez você não venha sendo um bom pai, uma boa mãe. Talvez você não venha sendo um bom empregado. A Bíblia diz que eu preciso ser um bom servo, independente se meu patrão é bom ou é ruim comigo. Eu te convido a baixar a sua cabeça. Falar assim com Deus agora e dizer: Senhor, eu quero ouvir tua voz, porque quem vai falar é o Espírito Santo de Deus para mim diretamente. E para eu ouvir a tua voz, eu preciso limpar qualquer coisa que esteja entupindo esse canal espiritual da minha vida. Eu vou pensar agora naquilo que talvez hoje eu tenha me aborrecido, ou naquilo que eu acho que eu esteja me afastando de Deus, ou eu esteja sendo infiel perante Deus, ou perante alguém, perante um homem. Você vai pedir perdão a Deus agora nesse instante. E vai pedir que Deus atenda o seu perdão, porque a palavra de Deus diz que o pecado confessado é pecado perdoado. E nesse instante você vai pedir que Deus não deixe você sair daqui hoje sem ouvir a sua voz claramente. Necessidade. Deus conhece a sua necessidade e Ele pode falar diretamente a sua função. Senhor, fala com os nossos corações. Perdoa, Senhor. Tu conheces o nosso coração, sabe aquilo que aflige o nosso coração, sabe aquilo que nós não estamos sendo, Senhor, como deveríamos ser, mas Tu és o Deus das misericórdias, do perdão. Tu já providenciaste o perdão da cruz, e agora eu tomo posse desse perdão, me coloco diante da Tua presença quebrantada, reconhecendo que não sou nada, mas eu quero ouvir a Tua voz, a começar de mim e a cada pessoa que estiver fazendo a sua oração, Senhor. Fala-nos agora nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu vi uma charge na internet que eu achei muito interessante: tipos de crente. Não sei se eu vou conseguir ler dali, mas eu tenho outra coisa de uma enquete. Eu achei muito engraçado, tem um monte de tipo de crente. Vocês verem ali, tá assim, ó. Tem uns aqui até aqui comigo que não estão aí. Crente piolho, anda pela cabeça dos outros. Crente macaco, vive pulando de igreja em igreja. Quem conhece? Crente 007, agente secreto de Deus, né? Quem sabe que você é crente? Trabalha 30 anos no trabalho.
ninguém tenha se encontrado nesse tipo de crente, né? Mas eu tenho certeza que alguém lembrou de alguém. Eu conheço esse que é assim, ó, crente tocha, está sempre queimando de raiva, crente meio crente, meio firme, meio salvo. Mas vamos lá, nós aqui na primeira igreja Batista Brilhar, todos nós dessa noite não queremos ser esses tipos de crentes. Queremos ser crentes firmes na presença de Deus. E para isso, eu preciso firmar a minha vida na presença de Deus. Se eu estiver firmada na presença de Deus a cada dia da minha vida, se eu estiver buscando a presença de Deus a cada dia da minha vida, com certeza eu não vou ter essas características que muitas vezes nós temos visto dentro das nossas igrejas e temos visto dentro das nossas próprias vidas. Vamos olhar para a nossa vida, né? Não adianta a gente falar do outro. Vamos olhar para a nossa vida em busca da presença de Deus. Eu te convido a ler comigo Salmo 27,4, sentado mesmo. Vamos ler. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir do seu tempo. Que salmo lindo! Esse Salmo 27 é lindo, né? Do início ao fim. Mas eu destaquei esse versículo, que fala da busca da presença de Deus. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, e ele, nesse versículo, tem tanta coisa que a gente pode tirar aí, em busca da presença de Deus. Veja que o rei Davi, ele fala na oração dele assim, uma coisa pedir a Deus, um carro novo, um palácio melhor, uma mulher bonita, filhos mais obedientes, ele diz um monte de coisa. Não, ele diz ali, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Nesse pequeno início do versículo, nós já podemos tirar uma lição. Quando eu peço ao Senhor para morar na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor, para estar na presença do Senhor, esta coisa já vai me bastar. A palavra de Deus diz que buscar primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Né? A palavra de Deus ela não se contradiz. Lá de Gênesis a Apocalipse, eu posso cruzar os versículos que eu vou encontrar toda uma similaridade das ideias. E a mesma ideia do nosso salmista Davi. Uma coisa pedi ao Senhor. Mas veja bem, o segundo verbo usado aí, ele fala assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Aí eu acho que está toda a palavra, toda a reflexão que eu tenho hoje, nessa noite. Eu a buscarei. Veja, o salmista, ele não senta no banquinho e fala, uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa contemplar a formosura do Senhor, e amém. Ficou sentado. É assim que ele faz? Ele diz que ele precisa buscar. Você tem buscado a presença do Senhor na sua vida? Ah, mas eu vou à igreja todo domingo. Todo domingo eu entrego o dízimo fielmente. Eu estou pedindo ao Senhor, para o Senhor encher a minha vida com a sua presença. Mas o salmista diz que ele precisa buscar a presença do Senhor. E para buscar a presença do Senhor, nós precisamos entender algumas coisas. E eu queria destacar pelo menos 3 rápidos salmos, aonde nós podemos entender algumas coisas que são necessárias para que eu possa ter a presença de Deus na minha vida. Os nossos jovens estão falando em brilhar a luz de Cristo. Deixa brilhar a luz. O hino é brilhar a luz de Cristo. E eu digo para você, categoricamente, ninguém brilha a luz de Deus sem que Deus faça morada na sua vida. Para que eu possa dizer, Senhor, brilha em mim, eu preciso buscar a presença do Senhor na minha vida. E essa busca, ela é uma busca diária, ela é uma busca a todo momento, é uma busca que nunca acaba, até o dia da minha morte. Preciso buscar que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir o seu povo. Mas para eu buscar a presença do Senhor, eu preciso conhecer
igual ao Salmo 104, 27 a 30. É um salmo que provavelmente foi escrito por Davi. Não existe certeza, mas provavelmente pelo tipo da escrita, pelo tipo da linguagem, provavelmente, mas não é comprovadamente o salmo de Davi. E eu peguei um pedacinho desse salmo que diz assim: todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tudo, eles o reconhecem. Abres a tua mão e se enchem de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiram o fôlego, morrem e voltam para o seu corpo. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. É outro salmo lindíssimo, o salmo que declara a majestade de Deus sobre a terra. Eu vim aqui me perguntar: você tem noção do tamanho do seu Deus? Por que você está buscando a presença de Deus? Porque seus pais vinham à igreja? Porque você acha que é legal estar no meio da igreja? Porque é bonito os hinos que são cantados? Porque no meio desse povo todo eu acho que Deus é legal? Porque Deus é um Deus que lá no passado escreveu livros, ou homens escreveram livros inspirados pelo Espírito Santo, que tem histórias muito bonitas, histórias de milagre lá no passado? Ou você tem noção que esse Deus, que você está aqui hoje e que você tem na sua vida buscado a sua presença, entender dele, é o mesmo Deus que um dia criou o mundo? É o mesmo Deus que o salmista fala que se lhe tirar o fôlego, você morre. Que se sobrar o espírito em você, você vive. É o Deus que abriu o mar. É o Deus que ressuscitou pessoas. É o Deus que curou doenças incuráveis. E é o Deus que faz isso hoje. E muitas vezes nós vivemos num chamado legalismo espiritual, visualizamos as histórias bíblicas, visualizamos as leis, os mandamentos, mas não percebemos que para ter a presença verdadeira de Deus na minha vida, eu preciso reconhecer o meu Deus como o Deus que tudo pode. A palavra de Deus diz assim: o Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Vou falar de novo: o Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Veja, a gente ouve aí dizer: não, mas o mundo jaz no maligno. Não é verdade, a palavra é bíblica. Mas o mundo está no controle de Deus. Eu não ouvi um amém para isso? O mundo está no controle de Deus. A palavra de Deus diz que nem um fio do seu cabelo cai sem que Deus tenha permitido. Você precisa conhecer, entender e acreditar que existe um Deus que está pronto a lhe encher da sua presença. E este Deus é o Deus dos milagres. É esse Deus que pode atender a sua necessidade no dia de hoje. É esse o Deus que pode dar paz no dia de hoje. É esse Deus que pode quebrar muralhas no dia de hoje. É esse o Deus que venceu guerras sem que ninguém precisasse levantar uma espada para lutar. É esse Deus que age na minha vida hoje. E eu preciso entender que literalmente, como está aquela figura, o mundo está nas mãos de Deus. E quando eu reconheço essa presença de Deus, eu reconheço a natureza de Deus, eu reconheço que Deus é um Deus de amor, eu reconheço que este Deus que criou o mundo, um dia mandou o seu filho para morrer na cruz, porque ele entendeu que não era possível eu, homem, pecador, que não conseguia me manter diante da sua presença, eu precisava de uma forma de não perecer no pecado. E por conta disso, ele um dia
natureza de Deus, para que eu possa ser cheio da presença de Deus. Mas tem outra coisa que eu preciso fazer para que Deus possa encher a minha vida com a sua presença. Eu preciso mergulhar na palavra de Deus. Está aí o texto do Salmo 119. Você tem informação sobre o Salmo 119. Porque o Salmo 119 ele é assustador, né? A gente acha assim, é o salmo mais longo da vida. Mas é um salmo delicioso para você meditar nele. Cada versículo do Salmo 119 é um ensinamento da vida. O Salmo 119 basicamente é todo falando sobre a palavra de Deus. Ele fala sobre o poder da palavra de Deus. Ele fala sobre como você deve agir com a palavra de Deus. E eu te recomendo, não precisa ler todo, lê por pedaços. O Salmo 119 é dividido em 22 pedaços. É curiosidade bíblica, hora da curiosidade. 22 pedaços. Ele começa, ele é um acróstico. Então ele começa cada pedacinho em 6 versículos, oito versículos. Cada pedacinho, cada um dos 22 pedaços, ele começa com uma letra do alfabeto hebraico, que tem 22 letras. Então, como se fosse de A a Z, se fosse um alfabeto português. E é assim. Enfim. E ele é todo dedicado à palavra de Deus. Nós encontramos versículos-chave do Salmo 119, aquele versículo que todo mundo conhece. Escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Tem diversos outros versículos, que a gente encontra no Salmo 119, que são versículos conhecidos. Mas são versículos realmente ricos para falar sobre a palavra de Deus. Eu destaquei o versículo 77, que diz assim, vamos ler juntos. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. A palavra de Deus é a minha delícia. Veja, a palavra de Deus é a minha delícia. Venham sobre mim as tuas misericórdias. Salmo 119 nos ensina que quando nós precisamos colocar a palavra de Deus no nosso coração, para que nós possamos ter a presença de Deus nas nossas vidas. Lembra que eu falei que Deus ele não habita? A gente não ouve a voz de Deus. Ou ele não habita na minha vida se a minha vida estiver cheia de iniquidades. E quando eu caminho na presença do Senhor, quando eu me encho com a palavra de Deus, eu vou caminhar perfeitamente. Eu vou caminhar mais seguramente. Eu posso até errar, mas com certeza aquela lâmpadazinha vai acender na minha cabeça também pegou rapidinho. E eu volto à presença do Senhor, como diz o salmista. Venham sobre mim as tuas misericórdias, porque para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. O salmista está dizendo que não existe presença do Senhor se eu não estiver caminhando dentro das leis do Senhor, dentro da palavra do Senhor, dentro do exercício da leitura, do conhecimento da palavra de Deus. Mergulhar na palavra de Deus. Coloca outra figurinha assim. Eu coloquei duas figurinhas aqui, porque quando a gente fala em mergulhar na palavra de Deus, eu coloquei uma moça olhando o pé na praia. É gostoso, né? A gente está um calor danado, imagina você de férias, numa praia bem limpinha, bem bonita, e você ir lá mergulhar o pé. É gostoso. É bom, não é? Mas imagina você mergulhar, no fundo do mar, onde tem belezas, onde tem tesouros, onde tem espécies, de peixes, de animais que a gente não vai conseguir ver na superfície, onde tem mistérios que ninguém vai conseguir ver só pisando na beira, só olhando o pé. Mas quantas vezes nós temos apenas molhado os nossos pés na palavra de Deus? Eu não vou perguntar aqui, porque eu quero constranger, mas responde para você. Eu vou perguntar, mas ninguém respondeu não. Quantas pessoas leram mais de 3 capítulos por dia essa semana na Bíblia? Responde não, só pensa. Responde não. Ou você apenas abriu a Bíblia de manhã, se abriu,
presença de Deus. Se você quer ter o sobrenatural de Deus na sua vida, se você quer orar e sentir a voz de Deus no seu ouvido, não tem coisa mais gostosa de quando você está naquele momento de oração, você sente Deus falando no teu coração, quando você está fazendo alguma coisa, você está tão em comunhão com Deus, que Ele mesmo te dirige e diz, não vai, você sente, e não tem mais aquela dúvida de, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Porque a presença de Deus torna-se tão natural dentro da sua vida que você consegue caminhar. Com problemas? Sim. Com defeitos? Sim. Com erros? Sim. Mas com a presença de Deus te ensinando e te fazendo melhor hoje do que ontem. Mergulhar na presença de Deus. Não existe outro modo de você ter a presença de Deus na sua vida. A gente vê aí, tinha até um tipo de crente lá, tipo um líder, Kodak, na revelação. A gente vê crentes que querem viver a moda de revelação. Todo mundo quer ter aquela caixinha de promessa, daí você abre e começa a ver o que diz hoje. Diz hoje, né? Parece que é o horóscopo, né? Você vê. Nunca ninguém fez a caixinha de maldição, né? Porque a Bíblia também é cheia de palavras pesadas, tá? Ninguém quer comprar. A gente só quer comprar a caixinha de promessa, né? Porque é coisa boa que você quer receber. Mas quando você mergulha na presença de Deus, você vai lá em Deuteronômio 28 e lê uma lista de bênçãos de Deus na sua vida. Mas lê também uma lista de maldições que podem lhe alcançar se você não caminhar nos preceitos do Senhor. É óbvio que Deus já veio na cruz, pode nos redimir de todos os pecados, todas as maldições. Tudo foi consumado na cruz. Mas eu preciso caminhar segundo os mandamentos de Deus. Eu preciso conhecer as leis, não no sentido legalista, de trilhar assim, mas conhecer e amar e caminhar junto com esse Deus, para que eu possa viver na presença de Deus. Superfície ou profundidade? Qual a avaliação que você faz da sua vida em relação à palavra de Deus? Se eu falar de José, se eu falar de Abraão, se eu falar de Davi, todo mundo falar, legal, não sei. Se eu falar de Jefté, Doriel, deixa eu ver o mais difícil aí. Peraí, você fala alguém sobre Jefté, Doriel, Melquisedeque, e falar dos termos muito bons da Bíblia. Como é que está o seu conhecimento da palavra de Deus? Superfície ou profundidade? Eu não estou falando só de escola dominical, mas eu estou falando do seu conhecimento, da sua leitura íntima com a palavra de Deus. Mas para finalizar, tem uma outra coisa que você precisa para buscar, para ter a presença de Deus na sua vida. Você precisa conhecer a natureza de Deus, crer, conhecer quem é o Deus que você serve. Você precisa mergulhar na palavra de Deus e você precisa criar devoção a Deus. O que será criar devoção a Deus? De novo, me remeto a um salmo, também não provavelmente de Davi, porque 51 salmos dos 150 não tem autoria certa, né? A maioria foi escrita por Davi, mas tem escritos por Moisés, tem escritos por Coré, pelo Asaf e outros dois lá que eu não lembro, mas 51 ninguém sabe. Mas provavelmente também pela leitura, o salmo deve ser escrito por Davi. E esse pedacinho diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Vamos ler o primeiro versículo junto, da minha água? Ó Deus, será que essa é a sua oração diária? Eu tenho sede da presença de Deus. Eu canto aqui louvando o Senhor e canto, não, eu te louvarei.
dá muito dom de adoração. A minha alma tem sede de ti. Eu quero te perguntar nessa noite, do que a sua alma tem sede? Seja honesto. A gente tem que aprender e se lembrar de uma coisa. O Deus que eu sirvo me conhece mais do que eu o conheço. Então, para uma pessoa não adianta mentir, é para Deus. Né? A gente pode até tentar enganar o chefe, o marido, o pai, o filho, o irmão. Mas Deus me conhece. A palavra de Deus diz que antes que eu fosse formado, Ele já sabia, Ele já tinha me construído da forma que eu sou. Então, quando eu pergunto, e é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo, e precisa responder diante de Deus, é o que você tem sede? O que você tem buscado? O salmista diz que ele deseja muito, que a carne dele deseja muito. Será que você tem buscado? A sua carne tem desejado o quê? Um melhor emprego? A sua carne tem desejado o quê? Não perder o capítulo da novela de jeito nenhum, porque é muito bom, muito divertido. A tua carne tem desejado o quê? Fazer os exercícios matinais, porque você está em forma. Ou a tua carne, quando você acorda de manhã, quando você passa o dia e você coloca outras coisas no seu dia a dia, você sente falta de ter, não ter lido a palavra de Deus? Você sente falta, seja honesto com você. Não estou perguntando para ninguém dizer nada, estou dizendo para você responder para você. A gente vem à igreja para ouvir a palavra de Deus, porque a gente ouve em casa, ouve em outros momentos, mas para a gente sair daqui de uma outra forma. Não adianta a gente vir aqui, louvar, levantar as mãos, orar, ouvir uma boa palavra de Deus, a vida de Deus, e sair e continuar com a mesma vida, porque o mundo cristão não falou em nada. Então, esse momento de reflexão, a gente fechar esse momento aqui, eu queria trazer a sua reflexão, esse momento, e perguntar: de que é que você decide? Para que eu veja viver em minha presença de Deus, para que eu possa sentir a presença de Deus, e não existe coisa melhor do que viver com Deus dentro de nós. Não existe coisa melhor do que ter intimidade com Deus. Não existe coisa melhor do que você separar um momento do seu dia e se desligar de tudo que está em volta e se trancar num lugar sozinho e pegar a sua Bíblia e começar a fazer suas orações e conversar com Deus e fazer suas queixas para Deus e adorar a Deus e declarar palavras de elogio a Deus e buscar a presença de Deus de forma especial e pedir que Ele enche a sua vida e ouvir a voz de Deus. Mas para isso eu preciso reconhecer o Deus que eu sirvo. Eu preciso mergulhar na palavra de Deus e eu preciso buscar devoção a Deus, ou seja, ter intimidade com Deus. E eu só consigo ter intimidade com Deus quando eu separo um tempo para adorar a Deus no meu íntimo, eu e o meu Deus. Não me diga que você não tem tempo, porque infelizmente eu vou dizer que não é verdade. Existem prioridades em nossa vida. A gente prioriza o que a gente quer priorizar. Não tem essa coisa de eu não posso, não tenho tempo, porque eu trabalho muito, porque todos nós fazemos muitas coisas. Talvez alguns tenham um horário mais apertado que o outro, mas eu tenho certeza que quando você prioriza o tempo com Deus, você encontra um tempo para isso. Meu marido também fala que tem que trabalhar muito, chegar em casa muito tarde. E ele fala para mim: eu vou na Marta, né,